Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no Conexão Diálogo. Hoje estamos recebendo uma pessoa também muito especial, um grande amigo, Dr. Alcimar Nunes Pinheiro. Ele é escritor, médico e professor, três coisas que não se deixam de ser. Ele é médico formado pela Universidade Federal do Maranhão, doutor em pneumologia pela Unifesp, professor titular de Medicina e Bioética da Universidade Federal do Maranhão, autor do livro Boi Solto, Memórias da Minha Infância no Bairro da Liberdade, está bem aqui na minha mão, daqui a pouco ele vai dedicar para mim. E também é membro da Academia Maranhense de Medicina. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, Seja meu irmão. bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. É um prazer estar participando do Conexão Diálogo e vamos conversar. Vamos começar então. Alcimar, vou te chamar só de Alcimar, para ficar bem mais Claro, informal. claro. Alcimar, tu nasceste aonde? Eu nasci hoje em Liberdade, Verdade. mas quando eu nasci lá atrás, 70 anos atrás, eu nasci na Campina do Matadouro, que é a Liberdade. Antes ela começou como Campina do Matadouro, depois Matadouro, né? E o que chamava Matadouro? Vamos explicar para as Esse pessoas. nome Matadouro vem de porque lá é onde ficava o matadouro, O né? abatedouro de bois. Batedouro de bois, né? Para abastecer a capital. Sim, Então, originariamente ali era um sítio, né? Um dos sítios da famosa Ana Jansen. sim. E depois eles criaram lá o matadouro e aí resolveram urbanizar não, popularizar, né? Aquela área ali. Mas então era Campina do Matadouro. Isso foi quando O eu nasci, matadouro ficava na beira do Rio Nilo, na né? beira do Rio Nilo, Quer dizer, o exatamente. sangue que vinha dos bois caía lá no Rio Nilo. Isso, e aí é por isso que hoje as pessoas da época, né, me perguntam assim, mas tu via tubarão por lá? E tinha mesmo, porque tinha o sangue descendo ali, Ficavam bebendo sangue ali. quando a maré estava alta, vinha tubarão mesmo. Então, Campina do Matadouro, depois o Matadouro e hoje Liberdade. E eu nasci, cresci, como se diz, né, me criei. Sim. E eu digo ainda até hoje que eu moro na Liberdade, eu digo isso com muito orgulho, porque a minha mãe ainda é viva, com 95 anos, 95 anos. Como é o nome dela? Mariazinha. E teu pai? Como era o nome Meu dele? pai faleceu há 6 anos. Meu pai era Alcides, e na Alcide. comunidade chamava Doca, Doca. Doca Pinheiro, né? Sim, sim. Ele era E comerciante lá? não, meu pai era funcionário público. Ele trabalhou na estação de bonde, antiga Sim, estação de me bonde, lembro, por me onde eu lembro. andei também na minha infância, Sim. começo de A adolescência. garagem era ali no Monte Castelo, por ali, né? Isso, que depois ficou lá um horto, Sim, supermercado, sim. depois hoje é uma praça. Uma praça lá. E falar nisso, que eu acho uma coisa que você falou aí, me anunciou como escritor, eu tenho vontade de escrever uma coisa porque eu acho uma injustiça que fizeram ali. Fizeram a praça, tudo bem, né, sem problema nenhum, puseram o nome de alguém que nem da comunidade mas eu acho que deveria, é que o Brasil não tem memória. E o Sim. Maranhão muito menos. Então deveria pelo menos ter uma placa lá, porque a estação de bonde marcou época na cidade, Sim. né? O bonde foi um transporte que todo mundo usava bonde. E esse bonde daqui foi construído na Europa, né? Em É, Portugal. exato. Né? Então, e não tem nenhuma placa alusiva. Aqui funcionou, aqui era o prédio da estação de bonde, sei lá, qualquer coisa nesse sentido aí. Sim. Mas, enfim, É, fica assim. eu vou mais além de ti. Eu acho que deveria funcionar ali o Museu do Bonde, Sim, para a gente tentar voltar o bonde como uma atração turística em São Luís, né? É exa- possível. Na Europa, tu vê que convive ônibus, o é, bonde, o o trem, trem, né? E carro. e carro, Né? exato. Que é possível, é. Se tirar, recentemente ali do lado da igreja Tão São João, do lado da igreja de São João, Sim. e tem outros locais também. Eles foram refazer o asfalto, o calçamento e tal. Estava lá os Sim, trilhos de eles bonde. asfaltaram por cima. Isso, Eles exato. asfaltaram Então, por cima.
seria uma alternativa muito boa, né? Sim, Porque faria um trecho pequeno ali no centro, sim, os ônibus não entram no centro da cidade, então as sim, pessoas sim. sempre têm uma distância maior E para como percorrer. como atração turística, né, também poderia Também, fazer, isso, né, interligando ônibus, os isso, ônibus iam até o determinado isso, lugar e exato. você integrava com o transporte alternativo como o Claro. bonde, né. Todo centro histórico poderia ser interligado, Sim, né? Praia Grande, aqui em cima Largo do Carmo, tudo isso poderia ser fica interligado com fica a dica bonde. para os nossos governantes, né, Exato, prefeitos e governador do exato. estado tentando fazer. Enfim, meu irmão, mas vocês são quantos na família? Nós somos 6, né? 6. Nasceram 7, mais um morreu logo com 2, 3 meses, Sim, e nós somos 6, 3 homens, 3 mulheres, todos vivos ainda. todos vivos. Ah, legal, Silmar. Mas aí, tu estudaste aonde, Silmar? Comecinho da coisa. Comecinho, É, na época de jardim de infância, jardim de infância. então, o jardim de infância eu fiz no Jardim Decroly, que era e o primário no curso de aplicação. Os dois funcionavam no mesmo prédio, é onde, ali ao lado do liceu, Sim, era o colégio, né? O colégio que eu fiz o jardim de infância e fiz o primário, na época primário, né? Que depois eles demoliram e construíram a Embratel, que sim, funcionou durante muito tempo ali. sim. Agora parece que não é mais Embratel, não sei. Mas era Depois, ali, ali naquele local é que era o prédio. A arquitetura do colégio, tinham 3 colégios em São Luís com a mesma arquitetura. Era o curso de aplicação, é o Sotero dos Reis, Sotero dos que é ali em Reis. frente à igreja São Pantaleão, Sim, conheço. e na Praça Gonçalves Dias, eu não lembro como era o nome do colégio, na Praça Gonçalves Dias, onde hoje funciona a faculdade de medicina, o curso de medicina. O antigo Ila, né? Isso, Antigo Ila. Então, eram esses 3 prédios, esses 3 colégios, eles tinham a mesma arquitetura, uns arcos assim na frente e tal. Sim, sim. E lá eu fiz o jardim de infância e fiz todo o primário. Aí de lá, na época se prestava exame de admissão ao ginásio, né? E eu prestei exame de admissão para o liceu, do lado, né? Sim, E aí foi outra vida, outro momento. E o liceu fiz os 4 anos do antigo ginásio e 3 anos do antigo científico, né? científico. Então, de liceu, 7 anos. 7 anos de liceu. É, Aí depois do liceu, tu foste direto para a faculdade, aí liceu, morando na Liberdade. morando na Liberdade, Sim, descendo a pé, via Diamante, Estrada de Ferro, sim, Brasília do Matadouro, sim. até chegar na Liberdade. Então, e aí de lá eu prestei vestibular, né? E passei no curso de medicina. Já era na UFMA, não. Uma parte, Bacanga, era no Bacanga. Bacanga, Sim, era no sim, Bacanga. sim, Os primeiros períodos, né? Os sim, 4 primeiros períodos, que era o básico, né? Chamado, eram no Bacanga. sim, Mas a gente tinha aula também de medicina legal, a gente tinha no prédio onde hoje é a faculdade, lá na Praça Gonçalves Dias. sim, Aí, pela característica, né, do curso, né, depois de o quinto período, que corresponde ao início do terceiro ano, aí a gente vinha para os hospitais. E o hospital eram dois, era a Santa Casa de Misericórdia e a outra parte dos alunos ficava no antigo Hospital Geral, o Hospital Tarquínio Lopes, Tarquínio que eram Lopes. os dois hospitais escolas, né, Sim. da E isso tu faculdade. lembra que ano foi que tu É, entraste que ano? eu entrei no curso de medicina em 1973. 73. Isso, Então, com 6, 79 tu formaste. 78, porque 70. 73 já conta, né? Ah, é, É, é mesmo. 78, dezembro de 1978, colei grau. Colou grau. Certo. Eu gosto de perguntar data para a pessoa ir se Sim, situando como sim, era é, São Luís, por exemplo, né? A dificuldade que nós tínhamos de transporte, né? muita. Logicamente que teus pais não tinham carro, nem tu tinha carro. Também não. Era ou ônibus, né? Ou pé. Raramente ônibus, a gente É. fazia a pé. Eu lembro até o tempo que a gente E, levava. e nessa época que nós estávamos falando de bonde, ainda tinha o bonde. Já tinha o bonde. Porque eu acho que o bonde saiu em 72 ou 73. Eu acho que um pouquinho antes, mas eu acho que um pouquinho antes. Mas eu mesmo, para mim era mais fácil, como se diz, pegar um atalho, que eu Sim, saía da Liberdade, pegava no Matadouro, pegava logo ali a estrada de ferro, que não tem mais a não estrada, tem. né? Pegava a estrada de ferro, subia o Diamante, pum, chegava no liceu, ou no curso de aplicação. Então, esse era o nosso caminho de ida e volta todo dia. Sim, mas na faculdade tu já vinha de ônibus, né?
Na faculdade, às vezes. Assim, no Bacanga, sim. Vinha Sim, de ônibus, sim, os ônibus só vinham até a Praça Deodoro, e depois dali retornava e voltava para o campus, sim. né? Aí tu, Aí da Deodoro eu pegava a pé. rapaz, olha a dificuldade, não é não? A dificuldade. Aí tu te formaste em 78 em medicina. E aí, meu? E aí é outro capítulo da minha vida, né? Aí, né, eu, como vários colegas que me antecederam e depois também, a gente tinha aquela ideia, alguns colegas, de ir fazer o sexto ano, o internato, né? Sim, Hoje o internato do curso de medicina são 2 anos, os 2 últimos anos. Na minha época era só o último ano. sim, E aí eu fui fazer internato no Rio de Janeiro. Eu fui pro Hospital da Marinha. sim. Ela Mas chamava. tu já tinha ideia do que tu queria fazer em especialidade? Não, não. Essa história da especialidade, eu acho que eu naveguei em 3 ou 4 opções e começava e depois, no meio do caminho, identificava que aquilo não se identificava comigo, ou eu não me Sim, identificava com sim, aquilo. sim. E assim eu naveguei 2 ou 3 especialidades até Porque a definir a cabeça, quando pneumologia. sai, quando a gente forma, sai fervendo com um monte de coisa, né? A É, gente quer fazer, é, né? Aí tu foi depurando isso. exatamente. Porque isso foi bom, porque isso me deu uma formação sólida de uma forma geral. Entendeu? Sim, Eu não entrei para ser um especialista, eu entrei para fazer medicina. E sim. como eu naveguei nessas especialidades e saí, não, não é isso aqui que eu quero, não é isso que eu quero, isso me deu uma formação sólida em termos básicos. Foi muito bom para mim Aí tu ter foste pro Rio fazer internato internato no Hospital da Marinha. no Hospital da Marinha, no Centro Médico Naval Marcílio Dias. Sim, Hoje eles construíram, logo em seguida, logo assim que eu saí de lá, né? Eles estavam já construindo o hospital. Então hoje chama Hospital Naval Marcílio Dias. sim. Aí tu entraste para fazer clínica médica? Aí eu fiz o último ano, Sim. eh, basicamente só clínica médica. Clínica médica, clínica cirúrgica, clínica médica, clínica cirúrgica. E aí foi um ano de internato. Mas tu já estavas casado com minha amiga Albina? Não, a gente estava namorando, noivando. Ela era da turma, não? Não, nós nos conhecemos no segundo ano científico, na época, né? Ah, Já legal. tem tempo, né? Que nem eu e minha esposa É, também. pois é. Aí, aí no vestibular, ela não entrou da primeira vez, entrou 6 meses depois. Sim. Então, diferença de 6 meses, a gente acabava convivendo, né? Uma sala Sim, do lado sim. da outra e tal, Sim. esse tempo todo. Mas depois eu fui para o Rio, e ela não foi. E aí eu fiz o internato lá no Rio, terminei, eu prestei concurso para residência, e aí sim, residência em clínica médica. Lá nesse hospital mesmo. Não, não. Eu fiz no, no hospital, Hospital Central do IASERJ. IASERJ era Instituto de Assistência aos Servidores do Estado de Janeiro. Sim. Era um hospital grande colado ao Hospital do Câncer, ali no Rio de Janeiro, Sim. ali naquele centro antigo ali. E lá eu fiz 2 anos de clínica médica. Mas, Alcimar, como é que tu foste daqui de São Luís para lá, assim, com a cara e a coragem? É, Paulo, porque vê bem, tudo foi projetado. Hoje, quando eu paro para pensar isso aí, eu falei, poxa, hoje será que eu teria coragem de Pois fazer é. o que eu fiz hoje, né? Mas naquela época, a idade com muita adrenalina, Sim. Muita vontade, muita né? vontade de ganhar, de vencer o jogo, né? E foi assim, durante o período que eu cursei medicina aqui em São Luís, eu ganhava dinheiro como? Eu era professor de cursinho. Sim. No quarto período, eu entrei para ser professor de cursinho, de biologia e de zoologia. Sim. Eu ensinei no Colégio Batista, né, lá no João Paulo, só tinha Sim. lá no João Paulo. Na época, foi uma época em que o Colégio Batista, ele fazia os alunos do terceiro ano, né? Sim. Faziam o terceiro ano no turno vespertino e à noite era o cursinho. Sim. Eu, Preparatório para o vestibular, né? Isso. E eu entrei nesse preparatório como professor de genética, depois aí o colégio ampliou, me passou para professor de biologia. Aí eu fui durante todo esse período, até ir embora para o Rio fazer o internato, eu fui professor de cursinho. E aí
fui fazendo meu pé de meia, né? Sim, Porque eu falei, eu tenho que fazer o internato no Rio de Janeiro e não vou precisar de tanto dinheiro porque não vou gastar nada aqui. O que eu vou ganhar, vou guardando. E assim eu fiz, né? sim, sim. De sorte que eu cheguei no Rio e no internato não precisei. Mas logo, 6 meses mais ou menos de internato, aí na época era permitido sextonista fazer, dar plantão, serviço simples, né? Sim, Nada de complicado. no próprio hospital. Não, fora. E aí eu fiz isso. Eu, outros colegas também, todo mundo fazia isso, né? Sim, A gente dava plantão em umas clínicas simples, de atendimento simples, né? sim. E aí eu fiz isso. Eu dei plantão 1 ano, quase 2 anos, numa clínica na Ilha do Governador. Então, dia de sábado, de manhã cedo, eu pegava o ônibus do Lins Vasconcelos, que é onde ficava o Hospital Marcílio Dias, e ia para a Ilha do Governador, para essa clínica, que ficava 24 horas. E aí ganhava um dinheirinho que dava para o Dava para se cinema, dava manter. para, entendeu? É, é, No final da semana. uma dificuldade para você vencer. Essas informações são importantes porque a pessoa, quem vai ver, vai se inspirar nisso com É, absoluta certeza, de ver que as exato, dificuldades existem para ser vencidas, né, Elcio? exatamente. E isso serve de farol para as pessoas. Eu posso ir, se um for, eu posso vencer, Exatamente, né? exatamente. Mas enfim, aí tu concluíste a residência em clínica médica e voltou para o Maranhão? Sim. E aí eu voltei para o Maranhão. Mas aí tem um detalhe, que foi o seguinte: quando eu estava terminando a residência de clínica médica, aí a direção do hospital me chamou e me fez uma proposta. Olha, o serviço de hematologia só tem um staff, o serviço é grande, ele não, falou que não aguenta mais e te indicou como uma pessoa que poderia fazer uma residência de hematologia e assumir aqui também junto com ele o staff. Então, aí me chamaram, me fizeram essa proposta e vê bem, Paulo, nascido na Campina do Matadouro, sem nada aqui, nessa época não era fácil o Sim, médico arranjar emprego em São Luís, porque sim. só tinham, de hospital privado, só tinha hospital português. E lá só estavam os nossos professores, então não ia ter vez lá. E hospital público era o Socorrão, Que chamar pronto-socorro na época. pronto-socorro, né? Então, aí acendeu uma luz. Eu digo, poxa, se estão me convidando, então tudo bem. Aí eu prestei um outro concurso, terminando de clínica médica, eu prestei um outro concurso para um outro hospital, para fazer hematologia. E passei no concurso. Falei, olha, passei no concurso da hematologia. Como é que vai ser? Não, tu vais fazer o seguinte: a gente te contrata para o hospital, tua carga horária, tu vai pagar nesses 2 anos que tu vais ficar fazendo a residência, tu vais pagar como plantonista. Quando tu terminares a residência, tu entra para o quadro tranquilo como o staff da chefe da chefe não, o staff da hematologia. Muito bem. Nesse intervalo, terminando a residência de clínica médica, e aí eu iria começar a de hemato, eu voltei para o Maranhão, para a férias de final de ano, né? Sim. Quando chegou aqui, a Albina disse assim: Olha, eu te inscrevi num concurso que vai ter na universidade. Concurso para quê? Aí, não, para fisiologia, para professor de fisiologia. Aí disse, mas apenas eu tenho lá no Rio, já está certo, o hospital me chamou para eu assumir a hematologia, já fiz o concurso, passei no concurso de residência para hematologia. Aí, não, mas faz concurso, já te inscrevi. Bom, aí eu fui fazer o concurso. Esse concurso era constava de prova escrita, prova expositiva, que é a aula, né? E é Hum. uma prova prática, né? Eram 3 dias diferentes. Tinham 2 vagas, 4 candidatos inscritos comigo, né? Desses 3 candidatos, eu não vou citar nome, mas se algum deles estiver me ouvindo, vai se identificar. Mas foi assim, eram 4 candidatos inscritos para o concurso, 3 deles eram professores colaboradores. Tinha essa figura na época, Sim, professor colaborador, ele não era efetivado, né? sim, Depois que só se ele prestasse concurso. sim. Aí eu falei para mim, tá vendo? Olha só tem 2 vagas. Tem 4 candidatos. Só de colaborador tem 3 professores. A briga vai ser entre eles. Eu estou aqui Correndo por fora. correndo por fora, mas tudo bem, a gente vai de cara.
Aí eu fiz e passei em terceiro lugar. Eram 2 vagas, eu passei em terceiro lugar e infelizmente um professor perdeu, não conseguiu nota melhor do que a minha, eu fiquei em terceiro lugar. Aí legal. Aí digo: "Ó, tá vendo? Não era para mim mesmo, então eu vou voltar para o Rio". E que ia começar a residência de Yamato. Aí um dia eu cheguei em casa, não tinha telefone celular, né? Aí minha mãe diz assim: "Olha, telefonaram aí para ti do campus da universidade que é para tu ir lá com urgência". Aí eu fui lá. Aí cheguei lá, falei para a chefe de departamento da disciplina para a qual eu tinha prestado concurso, que era fisiologia. Sim, que ela disse: "Que história é essa que tu vai", se conhecia, tinha sido professoras minhas, né? "Que história é essa que tu vai fazer hematologia no Rio e vai nos deixar aqui no concurso?" Eu falei: "Mas professora, o que que eu vou fazer?" Eram 2 vagas, eu fiquei em terceiro lugar. "Não, senhor, pode cancelar agora", era uma professora assim muito espiritualista, né? Uhum. "Pode cancelar agora, escreve, senta aqui, escreve que eu sei quem é o chefe do serviço para onde tu vais. Pode escrever para ele que tu não vai assumir, porque nós vamos te chamar para entrar na universidade". Tá bom. Aí vinha aquela mesma história. Universidade, assim, logo de saída, né? Tudo que eu queria, aí eu disse: "Tá bom". Aí eu fiz a carta, despachei lá da hematologia no Rio, para que desse tempo de que eles chamassem outro, né? Para não perder a vaga. E assim foi. Fiquei, logo em seguida me chamaram, e aí eu entrei na universidade. Eu entrei na Tu nem universidade. chegaste a voltar para o Rio Nem mais. cheguei. Despachei daqui e entrei para a universidade. E Legal. aí depois cursei, fiquei lá na universidade. Depois de acho que uns 6 anos, 8, 10 mais ou menos, aí vem aquela história. Na universidade você tem que seguir a carreira acadêmica, né? Sim. Fazer mestrado, doutorado e tal. E aí isso também era um sonho meu, né? E como eu sempre fui professor, na verdade, Paulo, desde o ginásio, aquela história de ir em bairro, se Sim. preparar, tirar dúvida de colegas e tal, eu sempre levei uma vida assim, sabe? E eu sempre gostei de ser professor e me identifiquei muito com isso. E aí, dentro da universidade, aí veio aquela vontade de seguir carreira, né? Mestrado, Sim. doutorado e tal. Aí depois de uns 8 anos eu fui para São Paulo. Aí já estava casado, com filho, tudo. Acho que tu te lembras, foi no, Me tu te, lembro. tu te Me lembras? lembro, me lembro. E aí a gente foi para São Paulo, fiquei lá 3 anos. E aí fiz o doutorado Sim. em pneumologia. E quando eu voltei, aí a universidade, o colegiado, analisou assim: é um professor de fisiologia que foi fazer doutorado na pneumologia. Então, ele não tem por que ele ficar aqui na fisiologia. Ele tem mais contribuição, e é verdade, tem mais contribuição a dar lá na disciplina de pneumo no hospital. Aí a universidade me transferiu para a disciplina de pneumologia. Então, eu fiquei mais tempo como professor de pneumologia na universidade, até me aposentar, Sim. do que como professor de fisiologia. Mas foi uma história muito boa. Foi É, uma... sim, 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 sim. Aí, nessa época tu já foi alçada professor titular, não? Não, a gente segue uma carreira, né? Sim. É, as categorias são auxiliar, é, Assistente, assistente, adjunto. adjunto, Aí adjunto tem um, parece que um, dois, três, né? todos eles têm um, dois, três, quatro. Sim, sim. Aí, auxiliar, assistente, adjunto e, Titular. antes de titular, Associado, associado. associado. Aí criaram uma categoria de crítico. Porque aí, assim, vai chegando professores titulando, aí a coisa vai acumulando, né? Sim, Aí criaram a categoria de professor associado, eu percorri essa categoria de associado, até que completei todos os pré-requisitos para levar para defender, aí é defender um memorial para se tornar professor titular. sim. E aí isso eu fiz, acho que já se vão aí uns 4 anos. Aí tu ficaste lá 35 anos? Mas eu fiquei 38 anos. 38 anos. 38 anos na Universidade Federal do Maranhão. Mas atuando mais no Dutra, né? Como professor lá. Sim, sim, sim. Depois que eu saí da fisiologia, aí no campus de trabalho ficou o Hospital Dutra e a faculdade ali do lado da Igreja dos Remédios. Sim, Então era a faculdade, era a escola, o Dutra, no Hospital Dutra. Eu passei na UTI,
na enfermaria mais tempo, depois no ambulatório também. Teve um tempo que era comum, terminava dia era enfermaria, no outro dia era ambulatório com os alunos, né? Sim, sim, sempre como professor, É, né? Aí, quando tu foste para o Rio fazer o doutorado, tu já estava casado com a Albina. Quantos filhos vocês têm? o doutorado eu fiz em São Paulo, a São Paulo. residência que foi no Rio. Sim. Nós temos seis. Oh, desculpa, nós Calma somos aí, calma aí. seis irmãos, Não, três filhos. calma Três, aí, calma aí, calma aí, Albina. é, três filhas. Sim. Aí um belo dia tu acordaste e disse, rapaz, vou escrever um livro sobre minha infância. É, isso aí, assim, essa história de escrever, eu digo mania de escrever, ela Sim, foi ainda, ela nasceu no liceu, sim, né? No liceu a gente, tudo nasceu como diz a música, né? Tudo nasceu como uma brincadeira, né? sim, Então, lá no liceu, eu e mais dois colegas, três colegas, mas, assim, de olhar mais voltado para essa atividade, e a gente escrevia jornais, né? Até jornal, como se fosse um telejornal, na verdade não sim, era tele, porque sim, sim, a gente falava na frente, igual os jornais que se apresentavam na televisão, né? sim, E aí ali a gente começou, né? E dessa época, nós éramos quatro que fazíamos isso, dois já morreram, e o outro uma pessoa muito querida, muito famosa hoje na cidade, jornalista, compositor, cantor, que eu falo, eu falo com muito orgulho de ser colega dele, né, desde a época de liceu, que é o César Teixeira. sim. Então a gente fazia esse jornalzinho, escrevia, tinha poesia, essas coisas. Só que aí depois que eu entrei para medicina, aquela, eu não diria uma ânsia, mas naquela responsabilidade de ter uma boa formação, a gente acaba esquecendo, deixando isso de É lado, né? verdade, é verdade. E eu costumo dizer, agora não, mas eu costumava dizer para os meus alunos assim, olha, qualquer área, acho que qualquer área, não é só da saúde, que você se dedicar, você tem que estudar muito, né? Sim, Principalmente hoje, que a concorrência é muito grande. E aí, esse estudar muito, qualquer área que seja, acaba brutalizando a gente. Brutalizando no sentido de que, como foi meu caso, eu gostava de escrever, parei de escrever. Quem tocava violão esporte, né? parou, Esporte, esporte futebol, parou, para. entendeu? E aí eu sempre digo, nunca façam isso. Arranje um tempo para manter essas coisas. E aí, como tu perguntaste, a questão do livro, então eu comecei a gostar de escrever desde essa época. E aí na pandemia ficou todo mundo preso, né? Sim, Ficou todo mundo preso. E aí eu comecei a me lembrar, né, das histórias da minha infância, lá no Matadouro, depois de Liberdade. E aí, de repente, cada hora eu me lembrava de um episódio, me lembrava de um episódio e tal. E aí, quando eu vi, dava um livro. Aí eu fiz o livro. tu foste passando devagar pro papel na pandemia. Isso, exatamente. Então, eu costumo dizer o seguinte: esse livro ele não é de contos, Sim, porque o que tem aqui, claro, tem um tom, digamos, às vezes tem um tom novelesco, né? Mas ele não é de contos. Tudo que está escrito aqui aconteceu comigo e com as pessoas da minha idade, com os sim. colegas da Liberdade, quando eu lancei o livro, que leram. Aí me disseram: olha, esse Eu me livro, lembro disso. esse livro não é só teu, esse livro é da gente. Nós vivemos essa infância comum. E eu digo sim, tranquilo, eu apenas organizei, né? Digamos assim. Sim, sim. Daqui a pouquinho nós vamos falar do livro. Mas me diz uma coisa, como era a tua relação com os alunos enquanto professor? Que é interessante essa parte. É. Olha, Paulo, eu sempre cultivei uma boa relação com meus alunos. Pelo seguinte, porque assim, para a gente ser professor, tem que gostar de ser professor, tem Sim, que gostar de ensinar. Acho que tu tiveste essa experiência também na sim, odonto, eu sim. tive na medicina, e que às vezes o cara está lá dando aula, mas a gente sabe que aquele cara está ali, mas não é onde ele queria Por estar, obrigação, né? né, uma obrigação. Eu não fui, nunca vesti esse lado da coisa. Eu sempre me Sim, dediquei aos alunos, eu sempre tive assim muita responsabilidade em ensinar, em passar os meus conteúdos para eles. E eu acho que eu fiz um bom caminho, né, nessa relação, porque hoje todos me reconhecem
onde me encontram, professor, como é que o senhor está? Professor daqui, professor e tal. Ou seja, até agora, não desconheço alguém que tenha falado alguma coisa que tenha feito mal, entendeu? Sim, Não, sim. pelo contrário, eles sempre dão depoimentos, e hoje com filhos e netos, né, as filhas e os netos, quando chegam, aí como minha filha diz, dá aquela carteirada, diz, meu pai é colega seu, aí quem é seu pai? É o doutor Alcimar, foi meu professor, entendeu? Então isso é assim, É, cara, isso assim enche a gente. deixou lembranças, é, né? Recentemente eu passei por uma experiência assim muito emocionante, que a Sim, Albina foi fazer um procedimento cirúrgico sim, tem que ir comigo para a sala, tem que aquela história, né, para sim. dar apoio, né, Médico, cuidando de médico, médico da pois é. esposa, né? Aí tudo bem, aí e a surpresa minha foi que quando eu cheguei na sala, os 4 médicos, um anestesista e os 3 que estavam fazendo o processo cirúrgico nela, os 4 meus ex-alunos, Olha só. entendeu? Aí: "Professor, olha, professor, sente aqui, professor, como é que é? Professor, olha aqui e tal". Aí eu digo assim: "Olha, eu não vou nem olhar, eu vou ficar aqui lendo meu livro, vocês que se virem aí, entendeu? Não estou Sim. mais para isso". Mas Da- foi uma satisfação muito grande da sim, gente saber que formou, sim. né, Contribuiu para isso, né? contribuiu ali Isso é importante. e outro dia, eu não sei se está aqui nesse livro, mas acho que não. É uma Mas pode ter a crônica. segunda edição, o segundo volume, né? Está saindo, eu estou organizando o segundo. Eh, eu faço poesias e faço crônicas, né. Sim, sim. E o segundo vai ser, eu estou ainda se eu faço só as poesias, ou se eu faço crônica e poesia, ou se eu faço 2 diferentes, né. Mas outro dia até escrevi sobre uma crônica onde eu relatava essa satisfação, Sim, entendeu? No final do magistério, de ter formado vários colegas, de ter contribuído pelo menos um pouquinho na sim, formação de cada um deles já me basta, sim, né. E dizer também assim, uma vez a gente estava conversando, acho que foi uma aluna me perguntou, e disse assim, professor, eu vejo que o senhor tem uma preocupação de jogar conteúdo na gente. Aí eu disse assim, olha, eu acho o seguinte, se vocês, ao se formarem, não forem melhor do que eu não fui professor. sim, Eu acho que o professor, e acho que nenhum professor deve ficar envergonhado ou chateado, porque então ele não é professor. Acho que o professor é aquele que faz do seu discípulo melhor do que ele, sim, entendeu? sim, Então eu disse isso para eles. Eu digo, não, eu faço isso porque amanhã vocês é quem vão tratar de mim. Então eu tenho que sim. dar tudo que eu sei para vocês. Outro dia eu tive uma experiência que, por incrível que pareça, muita gente pensa que médico não fica doente É. ou que dentista não trata dente, né? E eu tive um problema no dente aqui, tive que procurar um colega. Aí, quando eu cheguei lá, ele me olhou e disse: "O senhor foi meu professor". E que legal, rapaz, aprendeu bem, de bem e tal. Vamos ver se Pessoa aprende. muito competente, me atendeu legal e tal. Então isso é motivo verdadeiramente de Claro, orgulho para o professor, né? exatamente. Se o professor contribuiu para isso, né? É bom É, que ele veja o discípulo sendo melhor do que ele. claro. Isso sim é relevante para o professor. Eu sempre Exatamente. digo que não existe ex-professor. É, Existe professor. profe Uma vez professor, ele vai ser você ser sempre professor. professor. É, Meu irmão, mas aí tu também és membro da Academia Maranhense de Medicina. O que é a Academia Maranhense de Medicina? Como é, ela começou? tá. Por que começou? Qual o objetivo dela? A Academia Maranhense de Medicina, ela já se vão 30 e poucos anos. Ela foi criada por professores meus, ex-professores, né? Sim, E a academia, ela reúne profissionais da medicina, né? Por isso que é a Academia Maranhense de Medicina. sim, E existe academia de medicina em todos os estados do Brasil, né? Que se reúne na Academia Nacional de Medicina. E essa academia, ela reúne periodicamente. Hoje nós vamos ter uma reunião mensal, não, bimensal, essas reuniões. E essas reuniões elas são em 2 tempos. A parte administrativa,
que não tem muita coisa, e uma parte que se chama de bate-papo acadêmico. Nesse bate-papo acadêmico, é sempre um colega da academia ou de fora, convidado, para explanar sobre um tema qualquer, da área da saúde ou não, né? Como é uma academia, eh, pode ser alguém que eles queira falar sobre alguma história da medicina, história da saúde, enfim, sempre alguma coisa relacionada. Pode falar de água, como outro dia um Sim, ex-professor meu foi falar, mas ele falou de água, mas no enfoque para a saúde, sim. entendeu? Então a academia funciona assim. E o objetivo é difundir a literatura médica? Seria assim? Sim, mas assim, difundir a literatura médica atual, né? E a Sim, gente sempre convida quando no quadro, porque em termos de assim, nessa idade eu tenho ex-professores meus na academia, sim, ainda frequentando, conversando. Então esses ex, né? Eu agora sou ex, né? Esses ex, eles falam muito da história da medicina no sim. Maranhão. No Maranhão. Como que começou, o que era aí, é tanta coisa legal, é muito prazeroso estar com eles, porque a gente fica sabendo de como era a medicina no Maranhão antes até de eu sonhar ser médico, entendeu? Sim, Tem a turma mais nova, que aí essa turma se responsabiliza por passar conhecimentos novos, ou pessoas, colegas médicos de outros estados até, convidados fazer para fazer essa palestra. Mas também a academia é muito forte em restaurar a sim. história da medicina, a história da saúde no Maranhão. Lá não tem uma espécie de museu da medicina? A gente está tentando espaço, porque a academia ela funciona, a sede da academia, para a academia hoje ela ficou muito pequena, é uma casa pequena, ali perto da Praça Santo Antônio. Sei onde é. É onde funcionou o CRM durante muito Eu tempo, sei onde é. entendeu? Aí o Sim. CRM, depois que mudou aqui para o Renascença. Renascença, aí a presidência na época do CRM doou aquela casa para a Academia Maranhense de Medicina. Sim, sim. Mas, como toda casa daquela região ali, dá muito trabalho, porque é casa velha, Tem casa antiga, estacionamento, não né? tem estacionamento. E, e lá está se tentando, eh, tem um grupo que está tentando resgatar alguns utensílios de cirurgia, Sim, livros, sim. Alguns para a gente, instrumentos, né? para a gente tentar montar esse museu na academia. A ideia já tem até quem esteja pegando, né, catando esses utensílios, esses instrumentos, mas a gente falta um espaço para Sim, colocar. sim, sim. Nós vamos conseguir, se Deus quiser. Mas, Alcimar, agora vamos entrar no livro aqui, Boi Solto. Tu disseste que durante a pandemia tu resolveste fazer. Esse aqui é o meu, né? É, Então, ao vivo, nós vamos fazer aqui a dedicatória claro, para com todo mim. prazer. A data, Uhum. que daqui a pouco esse livro vai valer muito dinheiro. Pois é, esse livro saiu no lockdown. No No lockdown. lockdown. Mas ele tem, deixa eu ver, ó, quando ele traz lá para terminar, ele tem, ó, todos aqui são, como eu falei ainda agora, não são contos, Sim, entendeu, sim, são Paulo? histórias São reais. histórias reais, né? Claro que às vezes a gente exagerou um pouquinho, ó, são bastantes, Meu Deus, é muita é, coisa. são histórias pequenas, né? Sim, Mas que outro dia eu fui levar o livro lá obrigado, 27 hoje, né? 27 de setembro.
Hoje minha filha está fazendo 43 anos. É? É, Opa, parabéns a ela. vou já mandar um abraço para ela já. Pronto. Beleza, meu irmão? Então vamos lá. Como foi tua infância na Liberdade Matador? Então, esse livro retrata isso daí tudo, né? E a minha infância foi, como falei agora no início, eu nasci lá na Liberdade, no Matadouro, né? Sim, E vivendo aquelas aventuras de um bairro pobre, sem água, sem esgoto, e que a gente, grande parte das diversões, se é que a gente podia chamar assim, eram vindas daquela história do matadouro, de acompanhar a chegada dos bois. Tem, aqui começa com o dia 22 de julho de 1953. O que que aconteceu nessa história aqui? eu nasci nesse dia, Legal. entendeu? Nesse dia eu vim ao mundo, Sim. no matadouro. Aí deu início com Dona Mariazinha lá, nasceu Eu sou o Dora, filho mais velho, o primeiro. tu és o filho mais É, velho. sou o filho mais velho. Aí, sobre como ingressei no Jardim Decrole. Decoroli. Decroli, Esse aí, essa história foi o seguinte: não tinha grupo escolar lá no Matadouro, né? sim, E na época também não existia creche, né? A gente ia sim, para a escola com 4 anos. 4 anos. E aí a minha mãe foi procurar uma vaga lá nesse Jardim Decoroli. E quando ela chegou lá, alguém lá falou que não tinha mais vaga, as matrículas já tinham encerrado. E aí ela saiu de lá sem rumo, né? Para onde que ia e tal. Sim, Aí no que ela saiu de lá já estava se dirigindo ali para ia pegar a Praça Deodoro para depois ir procurar uma vaga naquele jardim que fica na Praça da Alegria. sei, sei, sei. Mas antes ali ainda perto ali na Deodoro, ali onde era o Rosa Castro, o Colégio Rosa Sim, Castro, por sim. ali, chega aí uma pessoa, Dona Flora, que era uma vizinha lá da Liberdade, do Matadouro, e que era zeladora lá Decroli. no Decroli, né? Aí chamou, Mariazinha, espera aí. Olha, a diretora me disse que acabou, que teve uma desistência nesse momento. E ela mesma disse, saiu daqui agora uma senhora querendo uma vaga. E ela tinha visto que era uma mãe, que até se falaram quando entraram, né? Por isso que ela foi correndo e falou para a mamãe voltou na mesma pisada, como a gente fala, né? Aí voltou e aí fiquei com a vaga, né? Aí fiquei, assim que eu entrei para o Jardim Decroly. E tu acredita em milagre? Acredito, acredito. Foi, né? E aí eu entrei no Jardim Decroly, aí depois do jardim eu fui para o primário, né? Lá também, Lá né? também. E engraçado, Paulo, que isso também é um motivo de muita felicidade. Sim, Duas professoras do primário, porque com o Zap, né? Com a modernidade tecnológica do Zap, sim, né? A sim, gente consegue descobrir amigos, descobrir colegas que não sim. via, né? Facebook, essas redes sociais aí. E a gente tem uma rede Zap de ex-alunos do curso de aplicação, onde eu fiz o primário, né? Que é Sim. no mesmo prédio, né? E tem duas professoras que, assim, carinhosamente acompanham a gente. Elas vão, quando a gente se encontra para fazer um almoço, elas vão. Se a Sim. gente faz alguma festinha de comemoração de A alguma tua coisa, primeira elas vão. professora tu não lembra, né? Lembro. A minha primeira professora foi a dona Nielza Nielza. Matos, no Sim. Jardim. Ela já faleceu. eh, Ela morava ali perto ainda mesmo do curso de aplicação, a dona Nielza Ali Matos. pela Deodoro, por ali, né? Não, para cá, quase em frente ao ginásio Costa Rodrigues, Sim, por ali assim. sim, sim, sim. Dona Nielza Matos, essa foi a primeira, né, Aí que tu eu fiz. fizeste todo o primário lá? É, Todo o primário. todo o primário. Aí, e desse tempo de primário, tem duas professoras que ainda acompanham a gente, né? Sim, sim. Certamente naquela época elas eram bem novas, tinham saído do curso normal, que Curso era do normal. lado, né? Curso normal. Mas e era no lançamento do livro, na minha defesa de memorial para titular, elas estavam, prazerosamente estavam, e no lançamento do meu livro elas Mostra o também nome estavam. delas, pra gente deixar registrado aqui. É a professora Regina e a professora Dina. Dina, né? É.
Ah, legal. Um abraço para elas duas. Aí tem aqui uma história chamada A Ressonância e os Pintinhos. Como é essa história? Eu vou ler o livro, lógico, mas para deixar Vou te dar um registrado aqui. spoiler, né, como É, fala sim, hoje. sim, 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 sim. Essa ressonância e os pintinhos é o seguinte, eu andava com uma dor de cabeça, uma cefaleia horrível, né, me perturbando. Aí os colegas disseram, vamos fazer logo uma ressonância para ver o que que tem aí nessa cabeça aí, né? E tu já fizeste ressonância? Da cabeça já. Rapaz, aquilo ali é um Aquilo é martírio, uma só tem, loucura, só tem loucura. serrote e martelo, né? É aquela zoada infernal, né? Infernal. E aí, enquanto eu estou lá quieto, fazendo a ressonância, com aquele barulho todo, hora serra, hora bate martelo, bate É, prego, é. serra, né? Os sons são esses. A Aí eu me ideia que dá é que lembrei, você vai sair sem a sem cabeça, a né? cabeça. Aí eu me lembrei que a minha mãe sempre criou galinha. Casa de bairro, né? Tem Sim, quintal, sim. né? E minha mãe sempre criou galinha, tinha muita galinha. E quando né, nascia os pintinhos, e às vezes eh, nós somos seis irmãos, né? Três mulheres e três homens. Sim. Só que eu costumo dizer que a gente se divide em duas gerações, porque os três primeiros, eu, o meu irmão e a minha irmã, somos de idade muito próxima. Aí teve um intervalo aí, acho que de uns 6 anos, mais ou menos, aí nasceram os outros três. Aí, esses três primeiros, a gente brincava muito, brincadeiras de criança, correndo dentro de casa, correndo no quintal, e às vezes a gente corria e atropelava um Um pinto. pinto. E aí minha mãe, não sei onde ela aprendeu isso, aí minha mãe pegava o pinto imediatamente, pegava um pinico, virava, emborcava e a gente ficava batendo em cima. Uma espécie de simpatia. Ficava batendo em cima até ela dizer, tá bom, já chega. Quando a gente tirava o pinico, o pinto saía numa velocidade que a gente saía enlouquecido. E aí eu me lembrei dessa história, e aí eu disse, poxa, quando eu sair dessa ressonância, eu vou sair igual os pintos lá de mamãe. Correndo dessa máquina, não é? É, E esse arroz de toucinho? isso é na estação de bonde. Meu pai trabalhou na estação de bonde, né? O tempo Sim, que ali na ele beira-mar, trabalhava. né? Não, ali era a Refesa, ali era a estação de trem. Ah, sim, A sim. A estação de estação de bonde bonde era no no Monte Monte Castelo. Castelo. Então, Ah, era do bonde, é isso mesmo. aí meu pai trabalhava lá na estação de bonde, né? Mas ele E era o quê? Manobrista? não, não, ele não trabalhava no bonde. Ele era responsável pelo almoxarifado. Ah, Que sim, tem as peças de reposição, de bondes e tal, era com ele, né? Ele que fornecia e tal, dava baixa, aquela história sim. toda. E aí eu ia sempre, de vez em quando ele me levava para lá, né? Principalmente na sexta-feira. Na sexta-feira à tarde, aí às vezes ele me levava para lá e ficava para lá. Tanto que os colegas contemporâneos dele não tem mais nenhum vivo, eu acho que não. Eu acho que meu pai foi um dos últimos que se foi daquela turma. E esse arroz de tocinho era porque aí no final da tarde eles faziam um arroz de tocinho. Paulo, a frigideira era o tampo de um tonel, aquele tonel de querosene, porque lá tinha, como eles faziam algumas peças de bonde, de reposição, algumas eles faziam aqui, né? Sim. Então tinha um forno de alta temperatura. A fundição lá, Eles faziam algumas mas peças. naquele local mesmo. Sim, sim. Aí eles pegaram uma tampa daquele tonel, Sim, inverteram assim as bordas para fazer como fosse uma uma frigideira. frigideira, alguma coisa Sim, assim, sim. e tinha o arroz de tocinho. A pessoa lá que ia comprar ali na feira do Matadouro trazia o arroz, não tinha negócio de catar nem lavar. Do jeito Não, que não. vinha, ele jogava ali E em era arroz cima. comum, não existia agulhinha. Não, era arroz comum, né? E aí trazia toicinho também, só batia assim para sair um pouquinho do sal, cortava e botava lá e fazia o arroz de tocinho. Na tampa. É. E aí esse arroz de tocinho, na hora que estava pronto, aí a turma funcionários, né, ficava Sim, ali, sim. aí tinha motorneiro, mecânico, de tudo, Quem né? chegava, chegava, Cada né? um chegava com a sua colher e metia lá e comia o Ah, arroz de tocinho. tu sabe que eu, na minha infância, eu ainda peguei o bonde, né? E eu era alucinado por brincadeira de papagaio aqui em São Luís, Ah, né? E a gente botava o vidro no trilho, né? para fazer o E cerol. quando ele passava, rapaz, ficava só o pozinho, É, né? Para quem não sabe, estiver vendo esse negócio, é histórico isso. é. E tinha uns cobradores que vinham com
o dinheiro dobrado aqui, É, batendo é moeda, não sei se tu moeda. te lembra Eu disso, lembro, né? lembro. E cobrando e tal. É, Eles pegavam um ferro que, quando desengatava, porque o bonde era a energia, né? era E corrente contínua. corrente contínua. Quando ele desengatava aquele negócio que conduzia a corrente, o bonde parava e eles pegavam uma espécie de gancho para engatar novamente na rede elétrica. É, E o cara vinha, quando ele viu de longe os pedaços de vidro que refletia o sol, eles vinham com aquele ferro tirando o vidro. Rapaz, a gente ficava com muita raiva, viu? Porque tinha-se uma lenda hã, que o vidro poderia descarrilhar o bonde. é, E a outra lenda é se botasse uma agulha no trilho, hã, com certeza descarrilhava. descarrilharia o bonde. Quando ele tirava, parece a gente dizia: "Vou colocar uma agulha para descarregar esse bonde". Eles se recolhiam ali, não é? Era, Então, muito legal essa é. história. E benza-te Deus. Bença-te Deus, é assim, existem, ainda hoje existe, né, principalmente na zona rural, no interior, aquelas pessoas que curam, são as benzedeiras, rezadeiras. Interessante aqui, num parêntese, antes de te responder esse comentário, é que a medicina ela evoluiu muito tecnicamente, a saúde de uma forma Sim, geral, né? sim, Na medicina não é diferente, evoluiu muito tecnicamente. E com essa evolução, ela exacerbou o seu lado materialista, sim, esqueceu o lado espiritual, sim, né? Independente de qualquer religião, o lado espiritual, né? sim. Mas hoje isso está voltando, né? Tanto que já tem curso de medicina com a disciplina de espiritualidade, né? Ah, é? Tem. Então, por quê? Porque as pesquisas mostram, têm mostrado, e cada vez com mais evidência, de que esse envolvimento espiritual, qualquer que seja ele, ajuda na cura, Sim, eu já li ajuda no alguma coisa alívio, sobre ajuda isso na aí. melhora. Já li alguma Isso coisa. já é fato, comprovado, e como eu falei, tem cursos de medicina no Brasil e fora do Brasil que tem a disciplina da espiritualidade, né? Sim, Dentro do curso. E isso remete a essas benzedeiras do passado, que, de alguma forma, alguma energia mal estudada ainda, sei lá, amenizava, aliviava. Então, benza-te Deus era quando sempre todo bairro tinha uma ou duas, três, sei lá, pessoas, geralmente eram mulheres, né? Mas podia ser homem também, mas lá no meu bairro, na minha rua, tinha uma senhora que era rezadeira. Então, se o menino, o moleque amanhecia com uma febre de alguma coisa, leva lá inexplicável, onde né? leva onde Dona Sabina, que ela benze, o Dona moleque, Sabina, Dona Sabina. Leva lá onde Dona Sabina, que ela benze lá, e o moleque vem de lá, com uma folha de arruda, né? benzia e tal, e depois pingava o azeite da água, né? Aí eu conto aí que é o seguinte, depois que a gente estuda química, né? A gente vai ver que são densidades diferentes e não misturam, né? Sim. Então ela dizia, se não misturar, foi um homem que botou o mal olhado. Não misturou, então era outro. Aí a Ai, gente voltava para casa e ia procurar quem foi que teve aqui, quem foi o homem que teve aqui, que me visitou aqui, botou olho. botou de mal nesse menino. Mas, Alcimar, tu como médico, tu chegaste a experimentar, eh ou ter essa experiência, melhor dizendo, sobre a melhora pelo lado espiritual? Alguém que ia lá, orava, rezava no doente, assim, e ele melhorava subitamente? Sim, 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 isso é fato, né? Porque Sim, é por isso que está essa essa disciplina. disciplina, né? Sim, Aqui, nos cursos de medicina daqui, não sei se tem essa disciplina já como tal, mas tem sim, uma, duas aulas ao longo do curso retratando isso. sim, E melhora, porque, não sei por que que melhora, mas melhora. Porque a gente acha que, assim, quando você, quando você abre uma corrente de energia dessa natureza, eh, o sistema nervoso, o sistema endócrino, eles respondem de uma forma diferente. sim, sim, E essa melhora, esse alívio,
do sofrimento, O sistema imunológico, né? Eu li também, sobre o sistema também, imunológico. também. Tanto é verdade que e, o que, acontece, a gente observa isso, ocasionalmente observa, as pessoas, fulano descobriu que está com câncer, por exemplo. Sim, Aí, se você for fazer uma história pregressa, vai ver que naquele momento, ou um pouco antes, ele passou por uma problemática de vida, sim, alguma problemática familiar ou de amigo, alguma coisa que o fez sofrer emocionalmente. E isso reduz as defesas imunológicas e sim. aí facilita o aparecimento dessas, É, dessas doenças, a própria infecção, essas ciência diz coisas. que nós somos psicossomáticos, Sim, né? sim, sim, Que sim. nossas emoções, elas influenciam muito no corpo, Sim, né? sim. Doenças emocionais causam danos ao Ao corpo, corpo. Isso né? é verdade. Tanto que a gente às vezes diz assim: olha, o teu corpo está sofrendo porque tem alguma coisa aí que está te incomodando, Exatamente, entendeu? O que exatamente. está te incomodando? Aí a pessoa vai e relata que está incomodando, aí você faz a associação. Isso hoje é muito bem estudado, muito bem aceito, assim, até cientistas, aquele homem que a gente diz que é o homem da ciência, que só acredita no 2 mais 2, Sim, até esses já admitem que realmente tem esse lado e que está sendo cada vez mais explorado. Tanto é que, por exemplo, eu lecionava, né, e hoje eu vivo só de conferências, os cursos me convidam para dar conferências muito na área da bioética, né? sim, E, e hoje, quando alguém vai procurar um profissional de saúde, a gente pergunta a idade, pergunta o endereço, pergunta que profissão exerce, para tentar fazer relação com a doença que sim, possa claro. acontecer. E hoje uma pergunta que não falta é se tem religião, qual que é, se tem espiritualidade, como é que é a vida dessa pessoa, para a gente saber, já daí tirar uma ideia de como que essa pessoa pode se comportar diante de uma conclusão, né? De um diagnóstico que pode ser Sim, sim, desfavorável, sim, né? sim. E outra coisa, e a gente também, eh, em cuidados paliativos, isso aí é uma coisa que a gente dá uma ênfase muito grande. Sim. Para o doente em cuidados paliativos, a gente saber qual é a religiosidade dele e deixar que ela aconteça. Se ele é um católico, chamar o padre; se ele é um evangélico, chamar o pastor; se ele é de umbanda, chamar alguém do terreiro, e assim vai. Sim. Então, isso, Isso é uma outra ferramenta de tratamento, vou sim, dizer assim, sim. né? E que não pode, não deve ser descartada, Descartada, né? Não exatamente. deve ser desconsiderada. Muito pelo contrário, ajuda muito. Tu sabe que eu tive uma experiência no consultório, uma certa vez, duas, na verdade, duas vezes, uma pessoa que ela foi me procurar por motivo de dente, ela tinha perdido alguns dentes, assim, eh, tinha extraído alguns dentes, né, com uma queixa de dor na boca, dor no Hum, dente, ela relatava dor no dente. E na anamnese eu percebi que não tinha nada a ver com dente. aí, Ela tinha uma doença chamada síndrome da ardência bucal, que é uma coisa abstrata. sim, Não é propriamente uma dor, é um ardor intenso sim, em função de doença psicossomática, é, entendeu? Inclusive eu encaminhei ela para o doutor Rui Palhano, eu sim, quero até trazer ele aqui. E ele disse: Paulo, acertou na mosca, essa aí tratou e resolveu, não tinha nada a ver com dente, nada. Era puramente emocional. E o quadro dela era pessoa extremamente ansiosa, né, com síndrome de pânico, uma série de coisas, mas tratamos, resolvemos. Tá? É uma prova de que somos psicossomáticos mesmo, inclusive na área espiritual. Alcimar, eu vou te explorar um pouquinho ah, sobre que dados tu tens sobre doenças, câncer de pulmão aqui no Maranhão. Dados tu tem concretos. é. Mas tu vai responder isso daqui a pouco, que nós vamos fazer um intervalozinho para nosso patrocinador, a gente volta já já. Um sonho, para se tornar realidade, exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, a ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho.
E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a WIC Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A WIC Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A WIC oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. WIC Telecom, construindo futuros através da conectividade. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento WIC Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Voltamos aqui hoje com o Dr. Alcimar Nunes Pinheiro, voltamos com os nossos patrocinadores, WIC Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão, são mais de 35 mil quilômetros de rede, 100% fibra ótica. Presente no estado do Maranhão, Pará, Piauí e Ceará, a número 1 em fornecimento de internet empresarial, governamental e para provedores de ISP. A nossa locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. IBMED, Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, instituto especializado na prestação de serviços médicos e hospitalares nas esferas pública e privada. Céu Dental, clínica odontológica especializada em atendimento e serviço de qualidade. Sorriso saudável com cuidado e excelência. Agende sua consulta 3221-4174, fica ali no edifício Office Tower, salas 511 e 512. E CB2Go, a melhor cafeteria de São Luís, localizada no Renascença. Produtos de qualidade, a CB oferece
Grande variedade de opções, bebidas quentes e geladas, cafés especiais, cappuccinos, chocolates, frappés e vários acompanhamentos. Pode ser solicitado pelo iFood ou pelo WhatsApp 32 10 10 32. Inclusive, nos trouxe um lanche aqui muito maravilhoso para mim, para o doutor Alcimar. Ok. Aí o telefone. Alcimar, tinha te perguntado dados sobre câncer de pulmão, para que as pessoas que estão vendo tenham essa informação. Como é que no Maranhão? Eu não tenho, assim, Paulo, um dado estatístico, porque o Maranhão é muito ruim de estatística, né? Sim, sim. Mas tem casos de câncer de pulmão, não são poucos, né? Mas tem casos de câncer de pulmão. E a gente, em termos de recursos na saúde, a gente tem toda a tecnologia para diagnóstico, para cirurgia e para tratamento. Sim, O que acontece é o acesso desses pacientes a um serviço de saúde é que é demorado. sim, E isso implica no avançar da doença. Ou seja, você, às vezes, por uma questão de cultura do paciente, às vezes não é tanto isso o fator, é mais da chegada, digamos, um pouco retardada desse paciente para o profissional. Muitas das vezes é o próprio acesso, principalmente a nível público, né? Mas Esse existe acesso. assim algum meio preventivo? Existe algum sintoma, princípio de sintoma que ele deve procurar o profissional, por exemplo? É, Né? o, assim, o principal fator de risco para câncer de pulmão é o tabagismo. Sim, Esse é o principal fator responsável aí por mais de 90% dos casos de câncer de pulmão. E aí, todo paciente tabagista, ele é um paciente que, como todo doente crônico, né? Porque o tabagismo é uma doença. sim. O cara para de fumar, Dependência química, né? é uma doença. Então, e como todo doente crônico, ele tem que ser acompanhado com medidas preventivas. Isso, a saúde é muito bem estruturada, mas ela não faz bem, com eficácia, né? Sim, Com precisão. Isso aí é um outro motivo de uma outra conversa, sim, porque isso tem implicações, inclusive, na formação do profissional, entendeu? Mas, no caso que você perguntou, o paciente tabagista, o ex-tabagista, tecnicamente, ele teria que ser acompanhado anualmente com uma radiografia, não precisa ser uma logo uma simples tomografia, uma radiografia. simples radiografia do pulmão, para ele detectar, no caso da neoplasia, do tumor, para ele detectar numa fase bem precoce, Sim. que possibilite ainda o tratamento cirúrgico e curar aquele paciente. Então, ele tem, como a gente costuma recomendar, todo paciente que é um fumante atual ou foi fumante. Ou ainda tem o paciente fumante secundário, que a gente chama, é aquele que convive com quem é fuma. Ele não fuma, Isso. ele é de risco também. A gente costuma dizer assim, se você colocar numa linha, nos dois extremos, uma pessoa que nunca fumou e uma pessoa que é fumante. O risco da pessoa, do tabagista passivo, como tu Sim, colocaste, está mais ou menos no meio disso daí. Ele não tem entendi. o risco daquele fumante ativo, porém ele tem um risco maior do que aquele que não vive num ambiente de tabagismo. Certo, Então, tudo é uma questão de diagnóstico precoce, sim. sabe? Dele fazer esse policiamento, digamos assim, anual, com radiografias, né? Para detectar precocemente. E qual serviço aqui em São Luís, ou no Maranhão, em São Luís, ele deve procurar o tabagista ou o fumante passivo, secundário, ou não fumante, que serviço ele pode, público, né? Ele Sim. pode procurar? Então, tem um serviço de prevenção de tabagismo, que é para abandonar o tabagismo, né? Cessação, mais precisamente falando, cessação de tabagismo. Tem um programa que funciona no Hospital Universitário, na disciplina de pneumologia. Esse programa é de cessação de tabagismo. Durante muito tempo, eu participava desse programa de cessação de tabagismo. E tem a nível de Secretaria Estadual de Saúde, no Pan Diamante, Sim. funciona também um programa de cessação de tabagismo. Então, isso é assim: todo paciente fumante, o ideal é que ele deixe de fumar. Imediatamente, né? Imediatamente.
Qualquer tempo que, mas eu já fumo há 40 anos, vou parar agora. Sim, é importante. Em qualquer idade, em qualquer tempo de tabagismo, é Ele deve importante ele parar parar de fumar. de fumar e procurar esses dois serviços no Dutra, Para ele parar de fumar, sim. se ele quiser parar de fumar. Isso, E se ele parar de fumar e quiser saber, ter alguma informação sobre câncer de pulmão ou prevenção, ele procura esses dois serviços também. esses dois serviços. Então pronto, fica Agora, avisado aí. dois serviços, nós temos dois hospitais referências, né, Sim, em câncer, de uma forma geral. sim. É o Hospital Aldenor Abelo, que é público, e o Hospital Tarquínio Lopes, também Hospital público. geral, né? É o antigo Antigo Hospital Hospital Geral, Geral. exatamente. Beleza. Então, boa Prova aqui informação. o Boa nosso informação. café maravilhoso. Não, toma aí da CB to go. Eu tô aqui com um chá gelado, né? Chá gelado com limão. E pão de queijo e coxinha. Mas, Alcimar, eu estou vendo aqui um negócio muito interessante no teu livro, a gente voltando aqui para o livro, que é jogo entre Sampaio e Moto. Vamos partir para o esporte, né? Que a gente jogava bola junto. Né? É, Jogo entre Sampaio e Moto. Como é essa história? essa história. Bom, é o seguinte, no tempo que o hoje o esporte é bem desenvolvido do Maranhão, né, com suas deficiências inerentes à dimensão do Estado, né, dimensão Sim, econômica que eu sim, falo, né? sim. Mas essa história veio de uma época na minha infância, existia uma rádio aqui chamada Rádio Ribamar, Sim, né, que funcionava ali no Apicum. um apicum. E lá tinha que transmitia esporte, um locutor, né, como falava, né, radialista, né, Sim, do esporte, que era o Jafé Mendes Nunes, né? Eu falo porque é público isso, né? sim, E ele era assim, ele militava, ele era um cara muito dedicado ao esporte, né? sim. Ele foi diretor de time, treinador, radialista, enfim. Só que naquela época, na época da transmissão, né, do rádio, né? A transmissão todo mundo escutava no rádio, ou ia para o estádio, né? E o Jafé, quando o jogo estava assim, quando era um lance de muita disputa, de toque de bola muito rápido, geralmente ele se atrapalhava na hora na ânsia de querer transmitir ao pé da letra do que estava acontecendo, ele se atrapalhava e às vezes ele usava algumas expressões pitorescas no rádio, né? E aí depois eu não usei a expressão que ele usava, porque não cabia colocar Sim. no livro, né? Eu usei uma outra expressão, Similar, similar. mas os Para não perder colegas, o contexto, foi similar, né? é, mas os colegas que viveram essa época, um deles foi o colega que me antecedeu aqui o Dr. Carlos Alberto. Sim. Depois, quando ele leu o livro, ele me ligou e disse: Olha, tu erraste naquele negócio ali do futebol. Ele usou era um outro termo. Eu digo, mas eu não podia colocar esse termo, cara. Ai, ai, ai. Mas ele narrava com o máximo de realismo possível do Sim, lance, né? sim, Sabe que sim. tinha gente que eu ia para o estádio, às vezes ver na adolescência, juventude, ia para o Nhozinho Santos com rádio, É. não é? A gente assistia E, lá no. Mas o com rádio era a radinho, emoção da coisa, né? exatamente. E Era eles, um... e eles, eles eram os artistas, né? Esses Sim, que sim. transmitiam futebol. Eles Eles conseguiam uma coisa conseguiam, lenta, é, dar uma dinamicidade na coisa que a dava, gente imaginava, quem nunca tinha assistido futebol, exato. imaginava que era aquele corre-corre louco. E a gente vivia essa emoção, né? Ainda que escutando, mas a gente Sim, vivia essa sim, emoção, né? sim, sim, Eles sim. eram verdadeiros artistas. Era. Esses Tinha uns que a bola passava assim, a 2 metros do trave, e ele dizia, tirou a tinta. tiram a tinta da trave. É, Meu irmão, tem um último aqui que quem quiser comprar o livro, como é que ele faz? Como é que a pessoa faz? esse livro está disponível lá Foca aqui, meu irmão. no Espaço Amei, Beleza. que é no Shopping São Luís, né? Shopping São É. Luís. O Espaço Amei é um espaço muito interessante, que é só de livros de autores maranhenses, Ah, no São Luís Shopping. no São Luís Shopping. O Spa, livraria é uma livraria, né? Chama Sim. Espaço Amei. É a Associação Maranhense de Escritores Independentes. Ah, legal. E o livro está disponível lá. E olha, não tenho nenhuma autorização, mas Sim. é uma coisa que eu acho que é assim, o que
Que uma coisa que é ímpar, é importante falar porque é da nossa terra, né? Sim. Outro dia eu conversando com o gerente, diretor, proprietário lá, ele me falou uma coisa muito importante para a nossa terra. Ele disse o seguinte: em termos proporcionais, hoje, no Brasil, o Maranhão publica mais. Ah, é? É, claro, em termos absolutos, São Paulo publica mais, Rio Sim, publica não. mais, mas em termos relativos com a Sim. população, o Maranhão publica mais. Aqui é uma pena que a divulgação seja pouca, né? É, Pouca divulgação, né? é, Porque outrora nós tivemos grandes escritores literários, né? sim, Grandes sim. escritores literários e que estão aí os livros, né? Mas a Uhum, divulgação é pouca, né? é, É preciso que os nossos estudantes entendam quem foi Gonçalves Dias, né? isso. Outros autores aí, né? E por falar nisso, Paulo, eu também sou membro da Sobrames. A Sobrames é a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Legal. Cada estado tem uma regional, né? Sim. Então tem a Sociedade Maranhense de Médicos e Escritores do Maranhão. E eu sou membro Bem aqui, nessa orelha tá. da sociedade. Aham. Membro da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Só não está a sigla. É, Membro Sobrames. titular da Academia Maranhense de Medicina. Ó, mora em São Luís, bacana. Então a pessoa pode ir lá na MEI, lá no shopping em São São Luís e Luís. adquirir. Isso. Meu irmão, como é essa história? O Bumba, meu boi da liberdade. O Bumba Meu Boi da Liberdade é assim, é porque é um boi, é um bumba-boi de sotaque zabumba, né? Sim. Que eu já nasci com aquele boi ali, né? Do seu Leonardo, que já faleceu. 6 horas da manhã, bati, conversava. É, seu Leonardo era um negro alto, oriundo da Baixada, era estivador, né? Lembra da figura do estivador? Sim, Então, claro. o seu Leonardo era estivador e era vizinho, conhecido. Passava lá na porta de casa e sempre tirava uma prosazinha lá com meu pai e eu ficava ali de moleque escutando as coisas, né? E esse boi ainda, ele já faleceu, seu Leonardo, Lió pra gente, né? E a filha dele é quem comanda, quem toca o boi hoje. Ela tem uma consideração muito Zabumba, grande, né? é Zabumba, é Zabumba. E ela tem uma consideração muito grande com a gente, porque, olha, quanto tempo papai e seu Leonardo Teu eram. pai também organizava o Bumba Não, Boi? não, não, não. Papai não participava do Bumba Boi. É. Ele nunca não Só eram participava. amigos mesmo, Só né? eram amigos vizinhos dali de perto, uma quadra de diferença um do outro. Porque era na mesma rua. Aí, na época do São João, eh, tinha o dia em que ele passava na rua, né? Sim, ele Tipo se assim, apresentava lá, né? como se estivesse fazendo uma, como é que eu vou falar? Era como se fosse não é uma prestação, uma consideração Sim. aos moradores da rua do Bumbabu. Então ele tinha um Ele dia, na primeiro se época apresentava na Liberdade, né? na Liberdade, na casa Para os dele. moradores, né? Isso. Depois saía da lá para outros bairros e Sim, tal. sim, sim. Acho que antigamente se chamava o batismo do boi, né? É, Batizava o boi no local e depois ele saía é. para se E apresentar depois tinha a morte do boi, a né? morte O do boi. festejo da morte do boi, Sim, né? sim, 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 sim. Eu morava em frente à casa de uma pessoa que ele todo ano chamava o boi da Maioba. Às Sim, 6 horas da manhã, os caras faziam uma fogueira para afinar o pandeirão, era sotaque de pandeiro. é. E 6 horas da manhã o boi começava a tocar e aquele negócio eu querendo dormir, o boi se apresentando com aquela zoada, aquele negócio muito bacana. Mas, Alcimar, por que esse título Boi Solto, Memórias da Minha Infância no Bairro da Liberdade? O que que é boi solto? Então, boi solto é porque assim, se tu encontrares alguém da nossa faixa etária que morou na Matadouro Sim, por liberdade e sim. disser para ele boi solto, ele sabe o que é. Boi Se solto, gritar assim na Rua Grande, boi solto, quem foi da Liberdade vai sai dizer, correndo, sai correndo, sai correndo. O boi solto é porque assim, o boi, ele chegava no matadouro, ele chegava de barco, né? Que a gente sim, chamava gambarras, né? Chegava de barco, gambarras. gambarras, é. Era o barco especializado para trazer boi, né? Sim, Ele chegava, geralmente da Baixada, né? Vinha da sim, Baixada. sim. Ou Ele então, entrava no Rio Anil? subia o Rio Anil e Sim. parava no porto, Lá do lado lá do do Matadouro. Matadouro. É. Sim, sim, Hoje, com a Avenida Quarto Centenário, isso tudo desapareceu, né? Foi sim. aterrado para urbanizar, fazer casas como tem lá e tal.
e o rio chegou mais para lá, né? Sim. Mas Foram aterrando. aterrando, pois é. E então o boi ou chegava pelo mar, pelas gambarras, né, com as gambarras, ou chegava de trem. Sim, De trem, ele parava ali na entrada do bairro, onde hoje tem um posto médico, uma unidade de saúde, sim, sim. bem ali naquele cruzamento ali, o trem parava. E aí eles saltavam os bois Os ali e bois. os funcionários do dono dos bois que vinham também no trem, os vaqueiros lá do boi, do matadouro, iam tocando esses bois, Sim. e aquilo era uma diversão para gente, entendeu? Era uma diversão para a gente acompanhar aqueles bois na gritaria e tal, aquela coisa toda. E às vezes um boi desgarrava dali, Se né? soltava. Se soltava, enfurecia e pegava uma rua diferente, e aí era o boi solto, entendeu? Pronto. Quem Boi entrava em solto. casa, entrava em casa. Ah, meu Quem amigo, corria, corria. corria, se escondia, porque o boi vinha enfurecido. Aí a expressão era essa, exatamente. Quando falava boi solto, a gente já saía correndo para saber para que lado é que o boi estava para a gente ir atrás. Entendi. Deve ter acontecido algum acidente com o boi, né? Esse título foi assim, uma inspiração em cima da hora. Sim, Eu cheguei lá para o editor, né, o editor do livro, e primeiro eu quis botar esse nome todo, Memórias da Minha Infância no Bairro da Liberdade. Aí o sim. editor falou assim: Olha, Alcimar, mas esse título é extenso. Geralmente a gente tem que colocar um título pequeno. Você pode colocar isso como subtítulo. Aí me veio na hora, boi solto. De forma que Que... quando os colegas olham boi solto, todo mundo sabe o que Ah, diz boi legal. solto. Legal, legal. Meu irmão, suas considerações finais. Estamos chegando ao fim. Suas considerações finais. Então, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade que nós tivemos no Conexão Diálogo para contar um pouquinho da minha história, né, um pouquinho do livro. Sim. E foi uma conversa assim muito prazerosa, de forma que eu é que tenho que agradecer essa oportunidade de falar um pouquinho da minha vida, falar um pouquinho daí do Sim. que a gente faz na vida, do que a gente pretende fazer ainda, do que a gente escreveu. Eu fico muito agradecido. Nós também aqui da nossa equipe, a gente fica agradecido, porque é o que eu te disse no começo, isso serve de inspiração para outras pessoas, né? Uhum. Saber que pessoas aqui no Maranhão, e a gente deixa aí um registro histórico, né? É. Um registro histórico do que foi. Mas, meu irmão, lhe agradeço a sua vinda aqui também. Para finalizar, você como médico, eu sempre pergunto isso no final para um profissional aqui, que conselhos você daria para o acadêmico de medicina ou para aquela pessoa que quer ser médico? Aquele que está imaginando, que está no segundo grau, não sei como é que chama hoje, mas ele quer ser médico. Ou para o médico que está fazendo, ou para o acadêmico de medicina. Que conselhos? Eu acho, Paulo, como me perguntaste ainda agora, depois de 38 anos de magistério, né, como professor de medicina, eu acho que eu diria que um conselho maior é gostar de pessoas. Não se pode ser nenhum profissional de saúde, não se pode ser médico sem gostar de pessoas. Infelizmente, nós temos, não vou citar, não é o momento, mas a gente tem queixas em todos os profissionais da saúde. E hoje parece que essas queixas, em função da tecnologia, eu não sou contra, eu sou favorável, gosto, adoro tecnologia, mas a gente não pode esquecer o ser humano. Então, eu diria, para quem quer ser médico, ou para quem está cursando, ou para quem já é médico, que tem que ter humanidade e gostar das pessoas, gostar do ser humano. Senão a gente não consegue ser um bom profissional. Não é completo. Legal, meu irmão. Obrigado pela sua vinda. Ah, esperamos que tenha sido um papo legal. Acho que foi um papo legal, uma conversa boa, leve, contando um pouquinho da sua história. Lhe agradeço imensamente. Queria lhe repassar aqui, como agradecimento, uma lembrança do nosso patrocinador, de um deles, Opa, da Wiki Telecom. muito obrigado, Em muito breve obrigado. teremos dos outros também, Legal, muito obrigado. certo? E mande o nosso abraço lá para suas filhas e para a Albina, né? E um dia desse a gente se encontra aí para conversar. Eu agradeço, Deus lhe abençoe. Forte abraço para vocês.
WIC Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A WIC possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. WIC Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento WIC Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.